Você aí de casa já está habituado. Bota a enquete na tela pra gente. O Botafogo tem condições de levantar uma taça em 2023? Sim ou não? Antes deles começarem a palpitarem, eu já vou dizer a minha opinião. Sim, o Botafogo tem condições. Thiago Carvalho. O Botafogo tem condições de levantar uma taça, mas eu não acredito que essa taça seja o Campeonato Brasileiro. Também eu acho que o mais fácil para o Botafogo levantar, por incrível que pareça, é a Sul-Americana. Concordo. E para isso tem que fazer frente com a LDU. Perfeito. Eu assino embaixo tudo que você falou. E aí, Hanna? Tem e já levantou. A Taça Rio. Olha só. Fisgadinha, eu senti. Quando ela falou tem já, aí eu pensei, eu falei, ué. Aí eu lembrei da taça e falei, não. Ela não vai meter essa, não. Não vai, mas ela meteu essa. Não, o Botafogo, ele deu o... Brincadeira, a torcida... Daí do Botafogo, né? Mas eu não podia deixar passar essa, porque eu acho que essa é a graça do futebol. A minha mãe é botafoguense, um beijo pra ela, inclusive, que tá sempre ligada aí. Beijo, mamãe, te amo. E aí... Qual o nome dela? Hermínia. Minha mãe é uma peça. Exato, Dona Hermínia. Um beijo pra Dona Hermínia também. E aí, o Botafogo deu o cartaz de visitas dele no último jogo contra o César Valejo. Sim. É um adversário totalmente inferior, mas ele mostrou para ele, eu tô aqui e não vai ser um jogo fácil. Concordo. E mostrou que é realmente a briga entre eles e mostrou também que a gente está vendo aí o Botafogo recuperando peças internas, né? Não é só ele, óbvio que o Botafogo tem que ir no mercado na janela de julho, mas ele mostrou recuperando os jogadores, principalmente a gente viu no jogo de ontem, né? Acredito que a gente vai falar mais ainda. Vamos até colocar já na tela os melhores momentos, que aí vocês já vão falando em cima, que o torcedor já fica ilustrado para ele. Pode falar, pode falar. Porque a gente vê o Botafogo que recuperou aí. O Danilo Barbosa, ele não teve até o momento, até então, a gente fala muito do Pé, a gente fala muito do Eduardo, mas Sim. Até então, o Danilo Barbosa, ele não tinha tido até então uma sequência. E a gente vê nesse momento, ele está crescendo muito e ele vem como uma sombra para o Tietê, que ele tinha sido, o Tietê, ele tinha sido destaque do ano passado. E o Danilo Barbosa, ele vem sido um nome importante, porque ele está sendo uma função difícil, esse segundo volante. E para mim ele ganhou a vaga do Tietê. Pro Botafogo. Então ali tem o Luiz Henrique, o Vitor Sá, quando o Luiz Castro, ele tá revezando os pontas, a gente tá tendo ali a ponta ainda continua sendo um problema, mas era muito pior, mas tá muito mais tranquilo do que no início tem mais opções hoje, né? Da temporada. Então, o Botafogo, eu acho que ele tá crescendo no momento certo da temporada e obviamente, a gente viu ontem, né, a data até da final da Libertadores alterou, mas a da Sul-Americana não se manteve. Então, é uma sequência. Isso tudo vai depender também. O Botafogo segue vivo nas três competições. Tem um calendário que também é saber administrar as peças. Tá com o resultado, fez 2-0, vai tranquilo para o jogo agora da Copa do Brasil, não tem que reverter. Então, é saber administrar. E tem tudo para levantar uma taça da Sul-Americana, sim. E aí, Thiagão, o que você achou desse jogo, já voltado agora mais para esse jogo contra o Bahia? Em relação ao jogo de ontem, eu acho que é muito legal o momento do Botafogo, a gente fala muito sobre isso, são 10 jogos de vencibilidade, você trouxe vários números no início do programa. Desde 2012 o Botafogo não ganhava 2 jogos, os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo isso é muito legal, mas assim, eu acho que também não dá para deixar de lado a análise do jogo de ontem. Sim. Eu acho que nos primeiros 15, 20 minutos o Bahia joga sozinho. O Botafogo basicamente sofre aquela pressão inicial e até o Luiz Castro fala sobre isso depois na coletiva. Que o Botafogo soube administrar isso, não jogou bem esses primeiros minutos e depois o Botafogo consegue equilibrar e aí sim se impor dentro do jogo. No gol que o Botafogo sofre, a primeira bola passa entre os 2 defensores no cruzamento na área, ninguém consegue tirar. Era o Cuesta e, se não me engano, o Rafael chegando na cobertura, algo desse tipo. E quando vai fazer o corte, o Vitor Sá já atrasado, ele também toma um come, que ele passa direto. Nossa, ele limpa o campo. O gol mostra um pouco ainda ainda tá faltando, sabe? Ainda falta um pouco. O Botafogo, apesar da vitória, não jogou pra encantar. E a gente já falou sobre isso no Botafogo em alguns outros momentos. E aí, o torcedor pode até achar que a gente tá exigindo demais. Eu nem acho que seja. Mas naquela vitória do Botafogo sobre o Brasiliense, de 7, a gente falou que o Botafogo não tinha encantado, apesar do placar elástico. Ontem o Botafogo não encantou de novo, mas os resultados são o que importa nesse momento.
E eu acho que os números do Botafogo são bons. É legal ver o Botafogo na segunda posição do campeonato hoje, 10 jogos de invencibilidade. Eu acho que dentro de campo ainda não encanta. E aproveitando que você falou sobre o Danilo, eu acho que, de fato, o Danilo é um dos jogadores que mais surpreendem hoje. Eu acho que a vaga é dele, como você disse, talvez até melhor do que o Tietchan nesse início de temporada, apesar do Tietchan entrar e tá fazendo gols, né? Já isso é o segundo jogo consecutivo que ele entra e faz gol. Sim. Assim, o Luiz Castro ele gosta de dizer muito nas entrevistas que, quando ele é perguntado sobre essa disputa no meio-campo, que jogou quem treinou melhor durante a semana. Ele falou isso contra o César Valerro, falou ontem contra o Bahia. Acho que essa é a ideia dele mesmo, então não vou me surpreender se no próximo jogo o Danilo sair para o Tietchan entrar ou alguma outra alteração ali no meio-campo do Botafogo. Mas aí eu queria perguntar para vocês, porque a minha avaliação desse time do Botafogo, da forma com que joga esse Botafogo, é a de que esse time dificilmente vai jogar com a bola no pé o tempo inteiro, dificilmente a gente vai ver triangulações, assim, um domínio tão grande do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem uma característica de esperar um pouco mais o adversário, sair naquelas transições, que é quando a bola está na defesa e vai para o ataque com bastante rapidez, por isso tem a utilização dos 2 pontas. Mas agora, o que o Luiz Castro propôs para o time dele fazer no jogo de ontem, para mim foi bem feito. Se a gente olhar os melhores momentos, o PR fez talvez uma grande defesa, assim, uma grande defesa mesmo, que é no chute do Biel no segundo tempo, quando ele entra. As outras defesas foram chutes em cima dele, então você não teve tanta dificuldade assim. E aí a minha pergunta é justamente essa. Esse Botafogo, esse é o estilo do Botafogo? Um time que vai sofrer um pouquinho mais, mas quando tiver uma ou outra oportunidade de sair em velocidade, vai matar o adversário? É um jogo um pouco mais eficiente do que brilhante nesse ponto de vista? Eu acredito que sim, né? Porque o Luiz Castro, ele ainda... Ele sabe a deficiência das peças que ele tem. Talvez se o Patrick de Paula tivesse ali no meio de campo com o Danilo Barbosa, talvez nesse momento que o Danilo Barbosa está tendo a sequência que ele nunca teve, nesse momento que ele está tendo, talvez fosse o melhor momento dele no Botafogo fosse, mas a gente não pode trabalhar de si, né? Ele sabe, ele depende do John Textor para saber o que vai ter à disposição agora em julho, mas ele sabe que até julho ele vai sofrer e ele está vendo, e a partir do momento que passa a ter rendimento coletivo e vão surgindo as características individuais, ele começa a projetar, ele consegue extrair o melhor de cada jogador. E ele é muito convicto. O torcedor, ele vai nas convicções dele. O torcedor, ele não acreditava que o Vitor Sá poderia render na ponta esquerda. Ele foi convicto e o Vitor Sá, que era uma peça que o torcedor considerava fora do baralho, apresentou. Ontem ele não teve um jogo excepcional, ele não teve nada assim espetacular, mas ele foi e ali. Taticamente é muito importante, né? Exatamente. Então, assim, vai sofrer e eu não falo, foi um adversário fraco, até agora foi adversário fraco. Olha, tem que fazer. O Botafogo é um time que está em construção, é importante. O São Paulo não está essas coisas. O técnico foi demitido. Sim. É importante fazer gordura nesse início de campeonato de pontos corridos. A Sul-Americana está pagando 500 mil a cada vitória, conseguiu uma vitória importantíssima. É uma competição internacional. Sim, então, assim, tem todo um prestígio, né? Não dá para desmerecer o adversário. Até porque o Flamengo perdeu para o Alcas, estreante. O Corinthians foi eliminado. O Palmeiras também lá conseguiu reverter lá o resultado. A gente está tendo grandes equipes perdendo para adversários inferiores. Então, não dá para desconsiderar adversários tecnicamente e taticamente inferiores. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!